Fala galera, Léo Tonhado do LabTube, o seu canal da engenharia. Eu tive que falar um pouquinho sobre mau cheiro em banheiro, desde as causas que podem gerar, como a gente pode evitar isso e até um estudo de caso no final. Então confere aí e solta a vinheta. Então vamos lá, esse vídeo eu vou começar contando uma história. Uma cliente contratou a gente para investigar por que mesmo o banheiro dela sendo muito novo e ela sempre deixando ele muito limpo, ainda tinha mau cheiro. Então a gente começou em umas investigações e demos uma solução. Mas antes de eu passar para esse estudo de caso, já se inscreve no canal, clica no joinha, porque isso ajuda bastante a gente a crescer nosso canal e trazer mais conteúdo para vocês. Bom, vamos lá. Inicialmente a gente tem que entender da onde vem o mau cheiro. E aí eu vou passar um pouquinho das definições para vocês antes. A gente tem dois tipos de esgoto. Esgoto primário, que é o que possui gases, que seria o esgoto do vaso, e esgoto secundário, que não tem acesso aos gases, que seria o esgoto proveniente de lavatórios, chuveiros e da limpeza geral que vai para a caixa sifonada. Mas em algum momento, nas instalações hidrossanitárias, esses dois tipos de esgoto se encontram. Então a gente tem ali a transferência de gases do esgoto primário para o secundário. Mas como que a gente faz para barrar isso? A gente tem um elemento, aqui que eu vou até pôr aqui, uma caixa sifonada, que ele faz um fecho hídrico, que impede o gás de sair para o banheiro, certo? Então se você fez a instalação e não colocou essa barreira física de água, possivelmente esse gás vai emergir no seu banheiro. Então, a primeira solução que a gente tem que observar é se tem esse ralo com fecho hídrico e se tem água também, né? Porque não adianta ter o ralo, se não tiver água, ele não vai barrar os gases. Bom, e a segunda situação, depois de já barrar esse gás nas tubulações de esgoto secundário, ele precisa ir para algum lugar, afinal ele está ali preso na tubulação. Então, a gente já entra com a segunda solução, que são as colunas de ventilação. O que é a coluna de ventilação? Uma tubulação que serve para levar esse gás proveniente do esgoto primário até uma parte do telhado que você não vai conseguir sentir ele mais. Até por norma a gente tem que levar ela 50 centímetros acima do telhado. E esse tipo de tubulação, ele não é obrigação apenas de predial, obras maiores. Isso toda instalação hidrossanitária precisa ter essa coluna de ventilação para evitar o mau cheiro. Então você quer ter um banheiro sem odor, tem que ter a caixa sifonada para barrar com fecho hídrico e a coluna de ventilação para canalizar esse gás até acima do telhado e ele ir embora para o caminho natural dele. Bom, vamos lá. Mas como eu falei, a gente investigou tudo isso, o cliente verificou tudo, realmente faltava a coluna de ventilação, ele resolveu. Mas só para dar mais umas diquinhas para vocês, eu já entreguei obra que a gente já tinha feito tudo isso, mas ainda ficavam alguns resquícios. Então vou passar 3 dicas para vocês bem rápidas, onde a gente consegue ver em outros pontos que geralmente dão odor, mesmo fazendo toda essa topologia. Bom, na caixa sifonada, geralmente, durante a obra, ela carrega muito partículas sólidas, que sejam restos de cimento, de argamassa, poeira, e aquilo tudo ali vai acumulando no fundo dela. Então, à medida que o cliente começa a usar, aquilo gera um mau cheiro. Então, interessante, antes de você entregar para o seu banheiro, você fazer uma limpeza na caixa sifonada, certo? Para aquilo ali não dar um mau cheiro no banheiro dele. E aí a caixa sifonada conseguir funcionar normalmente. O segundo ponto, que geralmente a gente sempre olha, é na base do vaso. Às vezes o vaso fica mal encaixado e ele começa na descarga. Aí a moto passando ali. Então na descarga ele começa a vazar um pouquinho de água e aquela água começa a se acumular na região entre o vaso e o piso. Então ali também é um local que pode ter odor. Afinal, o vaso é um esgoto primário que tem presença de gases. E o terceiro lugar que a gente sempre observa também é na pia do lavatório. Às vezes na hora de fazer o armário, esbarra ali ou não tem espaço suficiente e você esquece de fazer o sifão embaixo da pia. E possivelmente ali também pode voltar algum odor. Então são esses 3 pontos. A limpeza da caixa sifonada, a verificação se não tem algum vazamento na interface do vaso com o piso e o sifão no sifão mesmo do lavatório. Então vamos lá, só recapitulando tudo. Então, fizemos lá o barramento com fecho hídrico, fizemos coluna de ventilação, verificamos a limpeza da caixa sifonada,
Verificamos se não tem vazamento no vaso, na interface do vaso com o piso e o sifão embaixo do lavatório. Fez isso, com certeza você vai ter um banheiro que não tem odor, beleza? Então essas foram nossas dicas sobre esse tema. E se você curtiu ou se tem alguém que está passando pelo mesmo problema, já encaminha para ele, que é fácil de resolver. Às vezes vai custar um pouquinho por conta de piso, mas dá para resolver e o ruim é ficar com o banheiro com odor pro resto da vida, né? Então já se inscreve no canal, dá o like e manda para quem fizer sentido. Valeu? Abraço, LaveTube, que semana que vem tem mais.